Uma manhã movimentada para o torcedor vascaíno com notícias que agitam o mercado da bola e reacendem o otimismo no coração da galera cruzmaltina. Logo cedo a corda Vascão já chegou trazendo informações quentes, começando por uma contratação de bastidores que vem chamando a atenção de todo o cenário esportivo. Admar Lopes, novo diretor executivo do Vasco, está sendo muito elogiado no meio e já começa a mostrar a que veio. Com uma postura firme e respeitada e uma leitura clara do que é o Vasco da Gama, ele tem dado outra cara ao clube nos bastidores e no mercado. E essa movimentação já começa a dar frutos, com nomes sendo ventilados, negociações avançando e a esperança do torcedor voltando a tomar forma. E quando falamos em nomes importantes, não dá para ignorar dois dos mais emblemáticos jogadores que devem renovar seus vínculos com o clube. Léo Jardim, o goleiro que caiu nas graças da torcida, está prestes a assinar um novo contrato. A renovação, que era esperada por 5 temporadas, deve acontecer inicialmente por 4 anos, com uma cláusula de extensão automática de mais um ano caso metas sejam cumpridas. Ou seja, podemos ter Léo Jardim defendendo o gol do Vasco até o final de 2030. Isso colocaria o camisa 1 entre os 5 goleiros mais bem pagos do futebol brasileiro, refletindo o reconhecimento pelo que tem feito com a camisa cruzmaltina. Ao lado dele, um nome ainda mais simbólico: Felipe Coutinho. O meia-cria da base e ídolo declarado da torcida está com tudo acertado para voltar a vestir a camisa do clube que o revelou. O Vasco aguarda apenas a rescisão do contrato com o Aston Villa para oficializar a contratação. A ideia é oferecer um vínculo de 1 ano com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses até dezembro do ano que vem. Mas se o acordo com o clube inglês não sair em definitivo, o plano B está pronto: um empréstimo até o fim deste ano, com novas conversas a partir de janeiro. A expectativa é tão grande que o departamento de marketing do clube já trabalha com ações promocionais para o anúncio das 2 renovações. Felipe Coutinho, inclusive, já teria sido oferecido a camisa de número 10, que até recentemente pertencia ao francês Dimitri Payet. A 10 está vaga e não há nome mais adequado para assumi-la do que o de um jogador formado em São Januário e que carrega o clube no coração. Prova disso foi o episódio inusitado envolvendo o Instituto Social que o jogador inaugurou na zona oeste do Rio de Janeiro. Felipe Coutinho recebeu 140 bolas de um fornecedor de material esportivo, mas ao perceber que todas eram nas cores vermelha e preta, imediatamente exigiu a troca. Para ele não há espaço para as cores do maior rival dentro de um projeto que leva seu nome e que carrega também a identidade do Vasco. Um gesto simbólico, mas que diz muito sobre o quanto ele ainda se identifica com o clube. Mas não são apenas os nomes de peso que movimentam os bastidores. A base do Vasco também começa a ganhar cada vez mais destaque, com Fernando Diniz de olho atento nos talentos do CT Moacir Barbosa. 3 jogadores vêm chamando a atenção do treinador: o zagueiro Kaique Ferreira, o lateral direito Paulinho e o atacante GB. Os 3 são joias formadas em casa e que, mesmo muito jovens, estão mostrando personalidade nos treinamentos com os profissionais. O GB, por exemplo, é aquele atacante rápido, habilidoso e com boa finalização que quase foi vendido para o futebol turco no início do ano. A proposta foi baixa e a diretoria segurou o garoto, que agora colhe os frutos da permanência. Paulinho é uma promessa consolidada na base e que há tempos já vinha sendo apontado como jogador de futuro. E Kaique Ferreira, talvez o mais surpreendente dos 3, com apenas 16 anos, vem treinando com desenvoltura entre os profissionais e já começa a se destacar, mesmo sendo ainda do sub-17. Essa atenção aos jovens não para por aí. Outros nomes já integrados ao elenco principal também estão ganhando nova vida com Diniz. David, por exemplo, que foi peça fundamental na temporada passada até sofrer uma lesão, voltou com tudo e pode reaparecer nos próximos compromissos. Ele encerrou o último ano com 7 gols e 4 assistências, sendo um dos poucos destaques do setor ofensivo, e sua ausência foi muito sentida na reta final da Copa do Brasil. Outro que reaparece bem é Léo, que após um início conturbado com dificuldades emocionais e falta de espaço, parece ter se reencontrado com o futebol. Desde o retorno das férias, vem mostrando nos treinos tudo aquilo que fez o torcedor acreditar em seu potencial quando foi contratado. E para completar, Jean Davi Menezes, que passou praticamente despercebido desde que chegou, com apenas 15 jogos disputados, começa a chamar a atenção do técnico. Apesar de não ser um jogador de alta intensidade física, tem características que agradam Diniz: bom toque de bola, movimentação inteligente e vocação para o jogo associativo. Esses 3 jogadores, que até pouco tempo não estavam nos planos, agora passam a ser vistos como verdadeiros reforços internos.
O técnico Fernando Diniz vem extraindo o melhor de cada um e isso dá ao elenco do Vasco mais opções, mais profundidade e mais poder de fogo para o segundo semestre da temporada. Mas o clube não quer parar por aí. O Vasco segue de olho no mercado sul-americano e já tem um nome na mira: Alan Minda. O equatoriano de 22 anos, revelado pelo Independiente del Valle e atualmente no futebol belga, é um ponta veloz habilidoso que joga pelos dois lados do campo e se destaca pelos dribles e capacidade de quebrar linhas. É exatamente esse tipo de jogador que Fernando Diniz quer: alguém que possa fazer pelo lado esquerdo o que Ryan já faz pelo lado direito. Na última temporada europeia, Alan Minda disputou mais de 40 jogos com números discretos, mas desempenho interessante. Ainda que não tenha feito muitos gols, suas assistências e presença ofensiva chamaram a atenção. O Vasco estuda um empréstimo com opção de compra modelo semelhante ao que busca também com Andrés Gomes, outro jogador sul-americano, no radar. O que chama atenção nessa nova fase do Vasco é justamente a mudança de postura no mercado. Com Admar Lopes à frente da diretoria de futebol, o clube passou a buscar jogadores em mercados onde antes raramente atuava, como o belga, o francês e com mais profundidade no colombiano e equatoriano. Essa expertise sul-americana do novo diretor, que já mostrou seu valor no futebol europeu e brasileiro, está sendo fundamental para reposicionar o Vasco no mapa do futebol. O que se vê agora é um clube mais preparado, mais respeitado e mais estratégico. A imagem que se passa aos empresários, agentes e outros clubes é a de um Vasco confiável que sabe o que quer e como buscar. Isso facilita negociações, atrai bons jogadores e dá ao torcedor a esperança de dias melhores. E tudo isso é só o começo da manhã vascaína. As próximas horas prometem ainda mais movimentação, com novidades sobre reforços, base, treinamentos e amistosos. A expectativa já é alta para o amistoso de sábado contra o Montevideo City Torque do Uruguai, e muitos desses jogadores citados podem aparecer na lista de relacionados. O clima no CT é de otimismo, com os treinos sendo elogiados internamente e a comissão técnica satisfeita com o desempenho de vários nomes que antes estavam à margem. Diniz vai moldando um novo Vasco mais intenso, mais competitivo e principalmente mais unido. Se o torcedor vascaíno esperava por uma virada de chave, ela parece estar finalmente acontecendo. Renovação com ídolos, valorização da base, retorno de peças importantes e reforços promissores sendo sondados. O cenário ainda está longe do ideal, mas os sinais são animadores. E com a bola prestes a rolar nos próximos amistosos, a chance de ver esse novo Vasco em campo está cada vez mais próxima. Enquanto os olhos do torcedor vascaíno se voltam para o presente, o futuro começa a ser desenhado com muito mais consistência. O Vasco, que por muitos anos conviveu com incertezas, erros de planejamento e decisões impopulares, agora começa a colher os primeiros frutos de uma nova gestão mais organizada, profissional e ambiciosa. A chegada de Admar Lopes não é apenas uma mudança de nome no organograma, mas sim um marco de transformação profunda na forma como o clube encara o futebol. Com experiência no mercado europeu e forte trânsito no cenário sul-americano, Admar trouxe ao Vasco uma postura mais agressiva, porém estratégica. Ao invés de apostas aleatórias ou nomes por indicação de empresários, o clube passou a trabalhar com análise de desempenho, leitura de perfil tático e alinhamento com as ideias do técnico Fernando Diniz. Isso permite que as contratações sejam mais assertivas e que o elenco seja moldado de forma inteligente, respeitando o estilo de jogo e as carências do grupo. Essa nova filosofia se traduz em ações concretas. O interesse em Alan Minda, por exemplo, mostra um Vasco atento a oportunidades de mercado. Não se trata apenas de buscar nomes conhecidos, mas sim de encontrar jogadores que se encaixem na proposta de jogo. O equatoriano tem características de explosão, drible curto, velocidade e coragem no 1 contra 1, tudo aquilo que Diniz valoriza em seus extremos. E mais, sua versatilidade de atuar tanto pela direita quanto pela esquerda amplia as possibilidades táticas da equipe. A busca por empréstimos com opção de compra também revela uma nova forma de negociação. O clube não quer mais se comprometer com altos investimentos sem segurança, preferindo testar os jogadores antes de fazer aquisições definitivas. Esse modelo dá fôlego financeiro, reduz riscos e permite que o Vasco monte um elenco mais competitivo dentro de sua realidade atual. Além de Minda e Andrés Gomes, outros nomes estão sendo monitorados, todos dentro desse novo perfil buscado por Admar e pela comissão técnica. São atletas jovens com potencial de revenda, capazes de agregar tecnicamente e que estejam em busca de espaço para brilhar em um clube de massa como o Vasco.
Essa nova postura inclusive tem chamado a atenção de empresários que voltaram a enxergar o clube como uma vitrine interessante, o que há poucos anos parecia impossível. Mas se o mercado está aquecido, o campo também não fica atrás. O amistoso contra o Montevideo City Torque será uma espécie de termômetro para medir a evolução do time nesse período de intertemporada. A comissão técnica trabalha com a expectativa de utilizar nomes que não vinham tendo oportunidade justamente para observar quem pode render mais e ser útil no segundo semestre. E entre esses nomes os olhares estarão atentos para David Jean, Davi Menezes e Léo Augusto. David é aquele típico jogador que cresceu no momento de adversidade. Na temporada passada, quando tudo parecia desmoronar no ataque vascaíno, foi ele quem segurou as pontas. Suas atuações, consistentes participações em gols e movimentação inteligente foram vitais. A lesão que o tirou da reta final foi sentida pelo time, que perdeu profundidade e criatividade sem ele em campo. Agora plenamente recuperado, ele volta com sede de mostrar serviço. Léo Augusto é outro caso curioso. Contratado com expectativa, teve um início de trajetória instável com questões emocionais e dificuldades de adaptação. No entanto, após o período de férias, voltou com outra postura. Nos treinos vem demonstrando intensidade, boa leitura de jogo e entrega tática, agradando muito a comissão. A recuperação de sua confiança pode ser um trunfo inesperado. Jean Davi Menezes, talvez o mais desacreditado dos três, ressurge como uma aposta interessante. Com pouco tempo de jogo desde sua chegada, passou despercebido por técnicos anteriores e parecia mais próximo da lista de dispensas do que de qualquer chance real. Só que Diniz enxergou nele algo diferente. Um jogador técnico de passe rápido que sabe ocupar espaços e pode atuar em mais de uma função ofensiva. Ainda precisa evoluir fisicamente, mas tem chamado atenção nos coletivos e pode ganhar seus primeiros minutos sob o comando do treinador. E não é apenas o elenco principal que empolga. A base do Vasco segue sendo uma mina de ouro, e com Diniz valorizando os jovens, o clube pode em breve ver uma nova geração surgir no time titular. Kaique Ferreira, Paulinho e GB são apenas a ponta do iceberg. O primeiro, inclusive, é o mais jovem do grupo. Com apenas 16 anos já treina com os profissionais e vem impressionando pela maturidade, posicionamento e técnica. Mesmo sendo ainda do sub-17, não parece intimidado e é tratado como uma joia rara. Paulinho, por sua vez, é o típico lateral moderno, rápido, com bom apoio ofensivo e consciente na recomposição. Quem acompanha a base sabe que ele já era visto como um futuro certo no time principal. IGB é aquele atacante de explosão com drible e faro de gol que escapou de uma transferência precoce e agora vê o caminho livre para brilhar em São Januário. Se forem bem aproveitados, esses garotos podem economizar milhões ao clube e ainda render bons frutos no futuro. Essa integração entre base e profissional é uma das marcas do trabalho de Fernando Diniz, que nunca escondeu sua preferência por jogadores formados em casa. Além de entenderem melhor a identidade do clube, esses atletas muitas vezes têm mais entrega, mais fome de bola e mais disposição para absorver conceitos táticos. E com um elenco ainda em formação, cada reforço interno é um ganho valioso. O próximo desafio do Vasco é dar sequência a essa transformação. O mercado ainda está aberto e novas contratações devem surgir. Mas mais importante do que trazer nomes é manter a coerência no projeto. A continuidade do trabalho, a valorização do que está sendo construído e a paciência para amadurecer o elenco são fundamentais para que o clube volte ao protagonismo. O torcedor vascaíno, tão acostumado a promessas que não se cumprem, começa agora a enxergar sinais reais de evolução. O time ainda precisa crescer, o elenco precisa ser reforçado, mas a base está sendo bem construída. Há um projeto. Há uma ideia de jogo. Há uma direção clara. E quando esses elementos estão alinhados, as chances de sucesso aumentam exponencialmente. Essa quarta-feira amanheceu com cara de novidade, de reconstrução, de esperança. Coutinho de volta, Léo Jardim renovando base, ganhando espaço, reforços no radar e um diretor executivo que parece finalmente ter entendido o tamanho do desafio. O Vasco começa a virar a chave. Não é uma revolução instantânea, mas uma construção sólida. E se tudo continuar nesse ritmo, o torcedor pode sonhar não apenas com um time competitivo, mas com um clube novamente respeitado. O que parecia distante há poucos meses agora ganha contornos de realidade. O Vasco, que se reforça fora de campo, começa a dar sinais claros dentro das quatro linhas.
E se a bola ajudar o restante da temporada, pode reservar momentos muito especiais para quem carrega o amor cruz-maltino no peito. O trabalho está sendo feito, o elenco está sendo lapidado e o torcedor começa a reencontrar a confiança. As peças começam a se encaixar. E esse novo Vasco com garra, juventude e estratégia promete fazer barulho. O gigante acordou. E dessa vez parece que veio para ficar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O mercado do futebol brasileiro pode estar prestes a testemunhar um dos maiores movimentos da sua história. Segundo informações que circulam nos bastidores, o bilionário qatariano Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e uma das figuras mais influentes do esporte mundial, teria feito uma proposta bilionária para adquirir o controle do Vasco da Gama. Embora ainda não haja confirmação oficial por parte do clube carioca ou de representantes do grupo Qatar Sports Investments, QSI, a informação vem ganhando força nos corredores do futebol europeu e sul-americano. A suposta proposta envolveria valores nunca antes vistos em uma negociação com um clube brasileiro. Estima-se que o montante ultrapasse a casa do R$ 1 bilhão, o que colocaria o Vasco em um novo patamar financeiro. Fontes próximas ao negócio indicam que Al-Khelaifi enxerga no futebol brasileiro uma oportunidade de expandir ainda mais o império esportivo do QSI, apostando em mercados emergentes com forte apelo popular. E entre os clubes brasileiros, poucos têm a história, a torcida e o potencial de crescimento que o Vasco representa. Nos bastidores, comenta-se que a 777 Partners, atual controladora da SAF Vascaína, estaria disposta a ouvir a proposta, especialmente diante dos recentes questionamentos sobre sua capacidade de investimento e gestão. A possível entrada de Al-Khelaifi poderia significar não apenas uma injeção maciça de capital, mas também uma reestruturação profunda na administração e no elenco, além de uma maior visibilidade internacional para o clube. Apesar do silêncio oficial, o burburinho nos bastidores do futebol é intenso. Fontes ligadas ao mercado de agentes empresários revelam que já houve sondagens de executivos ligados ao PSG sobre o ambiente regulatório no Brasil e as condições contratuais do Vasco. A ideia seria transformar São Januário em um polo estratégico do futebol global, nos moldes do que vem sendo feito com clubes como o próprio PSG, o Braga, Portugal, e o Málaga, Espanha. Se o rumor se confirmar, o Vasco pode estar a um passo de virar um gigante global, com acesso a jogadores de alto nível, tecnologia de ponta e um modelo de gestão moderno. Por ora, resta aguardar as próximas movimentações e declarações. Mas uma coisa é certa, o nome do Vasco voltou ao centro das atenções do futebol mundial, e, talvez, esteja prestes a viver uma nova era. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.